Boa tarde, pessoal. Esse é mais um vídeo, né, sobre as classes de conjugação, tá? E eu pretendo terminar esse assunto hoje, tá bom? Ontem eu ia fazer mais um vídeo, mas acabei ficando com o nariz entupido e tal, e aí não tava conseguindo falar de maneira legal, né? Então eu preferi dar uma pausa ontem, tá? Então vamos continuar hoje. Eu acho que eu vou tentar fazer tudo que falta nesse vídeo, tá bom? Então vamos começar, né? Então, aqui eu quero fixar uma notação que eu vou usar a partir de agora sempre que eu for referenciar uma classe de conjugação, certo? Então, a notação vai ser o seguinte: denotaremos a classe de conjugação de um elemento do grupo, né? Vamos pegar um elemento X aqui, pertencente ao grupo G, a gente vai denotar isso dessa forma aqui, ó, tá? O C de classe e o X aqui denotando o elemento do qual a gente está falando, tá bom? Então, sempre que eu falar CX é porque eu estou falando da classe de conjugação do elemento X, tá bom? Não gostei desse negócio amarelo, eu vou deixar ele branco mesmo, tá? Mas enfim, essa é a notação que a gente vai usar a partir de agora. Vamos lembrar quem é a classe de conjugação de um elemento, né? Vamos fazer uma mini revisão aqui. Então, a classe de conjugação de um elemento X, num dos vídeos passados eu falei que tem várias formas de escrever isso, mas, sei lá, por exemplo, a gente pode olhar para todos os elementos do grupo, tais que existe um elemento lá no grupo onde acontece isso aqui, ó. Tá ok? E uma outra maneira que você tem de ver isso é simplesmente dizer que a classe de conjugação do elemento X são todos os resultados de coisas desse tipo aqui, certo? Onde o elemento G aí varia no grupo G, tá bom? Então a gente pode analisar assim, tá? Isso aqui também é a classe de conjugação do elemento X. Lembrando, né? A gente está falando classe aqui, nós estamos falando de classes de equivalência, certo? Só um instante. Onde a gente diz que dois elementos do grupo G se relacionam se existir algum elemento no grupo, de modo que o primeiro é uma espécie aí de conjugação do segundo, certo? Essa é a nossa relação de equivalência. E as classes de equivalência, a classe de um elemento X é o conjunto dos elementos do grupo que se relacionam com ele, tá? Como essa relação aqui é exatamente isso aqui, então a classe do elemento X vai ser exatamente isso aqui, tá bom? Então, só para a gente lembrando aí, né? Deixa eu fazer isso de uma forma mais rápida, né? Pega logo isso aqui tudo e apagar. Certo? Então, estamos lembrando aí quem são as classes de conjugação, né? Nosso objeto de estudo, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou dizer para vocês qual é o nosso objetivo, certo? O nosso teorema principal. Vou colocar aqui o nome principal, tá? Mas esse principal aqui não é o nome do teorema não, tá? Eu tô dizendo que o teorema é o principal aqui da nossa aula, tá? É porque tem alguns teoremas que tem nome, né? Mas o principal não é o nome desse teorema aqui não, tá? Eu que tô dando esse nome. Certo? Então, o que o teorema diz, né? Sejam G um grupo finito
E aí, gente, é o seguinte, se o grupo é finito, então ele vai ter finitas classes de conjugação, né? Já que ele tem finitos elementos. Então, vamos dizer que CX1, CX2 até CXN sejam as classes de conjugação, né? Suas classes de conjugação. Tá ok? Então, qual que é a conclusão, né? A conclusão é o seguinte. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que a quantidade de elementos do grupo vai ser igual à soma das quantidades de elementos que existem em cada classe de conjugação, né? Você soma a quantidade de elementos aí de cada classe de conjugação e você tem a quantidade de elementos do seu grupo todo, né? Mas essa não é a parte mais interessante. A parte interessante é o seguinte, ó. E, além disso, a gente tem que a quantidade de elementos de cada classe de conjugação, deixa eu dar uma enganchada aí, né? Vai dividir a quantidade de elementos do grupo, certo? Então aí com certeza quando você leu isso aqui, você lembrou de um teorema chamado Teorema de Lagrange, né? O que o Teorema de Lagrange diz? O Teorema de Lagrange diz o seguinte, que se você tem um H, que é um subgrupo de um grupo G, então a quantidade de elementos desse subgrupo divide a quantidade de elementos de G. Aí você pode pensar, então vai ser muito fácil provar isso, né? Então a única coisa que falta a gente fazer é provar que cada classe de conjugação é um subgrupo. Só tem um detalhe, isso é falso, tá, gente? As classes de conjugação não são subgrupos, certo? Então a gente vai ter que fazer mais algumas coisas aí antes de provar que a quantidade de elementos de uma classe de conjugação realmente divide a quantidade de elementos do grupo, tá? Então vamos lá, vamos caminhando, né? A prova desse teorema ela vai ser gradativa, tá? Agora eu vou comentar um pouco sobre essa primeira parte aqui, tá bom? Na verdade, de certa forma, eu vou provar essa primeira parte agora, porque o que eu quero fazer agora? Eu quero que vocês lembrem que as classes de conjugação, um fato importante, é que as classes de conjugação, na verdade, sempre que você tiver uma relação de equivalência, você pode afirmar essa mesma coisa a respeito das classes de equivalência, tá? Isso foi uma coisa que a gente viu que eu vou enunciar agora. As classes de conjugação formam uma partição. Vou já lembrar vocês o que é partição, certo? Do grupo G. Tá? Deixa eu só sublinhar aqui, pronto. Isso é um fato, tá, gente? Na verdade, a gente viu isso no começo do nosso curso, a gente viu que as classes de equivalência, independente da relação de equivalência que você estiver trabalhando, as classes de equivalência vão formar uma partição, certo, do seu conjunto. Nosso conjunto aqui, no caso, é um grupo, né? O que é melhor ainda, que a gente tem mais conhecimento sobre ele, tá? Mas vamos lembrar o que é uma partição, certo? Então, vamos definir aqui. Vamos lembrar o que significa uma partição, certo? Então, é o seguinte. Seja A um conjunto não vazio, obviamente, certo? E aí, desse conjunto não vazio, a gente vai pegar uma coleção de subconjuntos, tá? Uma
coleção de subconjuntos desse conjunto A, certo? Então, dizemos que essa coleção, né, ela é uma partição do conjunto A se satisfizer as seguintes condições. Como sempre, a gente tendo que lembrar de 3 condições, né? Coincidência, né? A maioria das definições importantes desse curso, a gente precisa lembrar de 3 condições que precisam ser satisfeitas, né? No caso da partição aqui, a primeira condição que você precisa é que cada subconjunto dessa coleção seja não vazio, certo? Diferente do vazio, tá? Ou seja, você tá com pedaços do seu conjunto A e você pede que nenhum desses pedaços seja vazio. Além disso, a gente pede o seguinte, a gente pede que quando a gente for unir esses pedaços, a gente deve obter todo o conjunto A, ou seja, não vai ficar faltando nenhum elemento, certo? Você tem uma certa coleção de pedaços de um conjunto, e quando você une todos esses pedaços, você obtém o conjunto todo, certo? Então não vai ficar nenhum elemento aí sem ser contemplado por essa coleção, tá? Por último, a gente pede que sempre que a gente pegar 2 pedaços diferentes, esses pedaços na realidade sejam disjuntos, tá? Certo? Não tenham elementos em comum, tá? Então, isso é uma partição, certo? E o que eu quero lembrar para vocês, que eu já provei, é o seguinte, é que sempre que você tem um conjunto, e nesse conjunto você tem definido uma relação de equivalência, então as classes de equivalência vão formar uma partição, ou seja, nenhuma classe de equivalência vai ser vazia, né? Todas as classes de equivalência são não vazias, pois se você está falando de uma relação de equivalência, você tem a reflexibilidade, ou seja, todo elemento se relaciona com ele, então todo elemento pertence à sua própria classe, né? Então a gente já sabe aí que nenhuma classe de equivalência vai ser vazia, tá bom? Além disso, é claro que se eu unir todas as classes de equivalência, né, eu vou ter o conjunto todo, então as classes de equivalência também satisfazem a segunda condição, né? Então satisfaz a primeira, a segunda. E eu provei para vocês, tem um tempo já, né, que as classes de equivalência são disjuntas, né? Se você pega 2 classes distintas, então elas são disjuntas. Eu acredito que quando eu falo essa frase, pelo simples fato de eu falar, vocês já lembram disso, porque isso é uma coisa que eu venho repetindo há algum tempo, certo? Então, vamos fazer aqui uma ilustração, sei lá, vamos fazer aqui uma ilustração. Então, o que a gente conclui disso, né? Claro, em particular, a gente está falando isso para classes de equivalência. Então, as classes de conjugação vão satisfazer tudo isso aqui, certo? Elas também vão formar uma partição, tá? Ou seja, eu estou falando desse fato aqui, né? Eu estou meio que explicando ele aqui para vocês, tá? Ok, então vamos fazer uma ilustração aqui, certo? É como se a gente tivesse o grupo G aqui. E o que a gente está concluindo é o seguinte, é que as classes de conjugação, vamos fazer o seguinte aqui, como a gente não sabe quantas classes de conjugação a gente tem, certo? A gente sabe que a gente tem finitas porque a gente está trabalhando com a hipótese de ter um grupo finito, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que a gente divide o nosso grupo em certas classes de conjugação, né? A gente pode dizer que aqui é a classe do x1, aqui é a classe do x2, aqui é a classe do x3. E essas informações aqui nos permitem fazer meio que esse desenho aqui, né? Ó, por quê?
porque nenhuma classe de conjugação aqui é vazia, tá? Essa classe de conjugação em particular tem esse elemento, essa classe tem esse elemento e essa classe tem esse elemento, né? Classe de conjugação nenhuma é vazia. Se eu unir todas, eu consigo o grupo todo, né? E além disso, você não está vendo eu desenhar nenhuma classe por cima da outra aqui, certo? Deixa eu colocar aqui CXN. Então, você não está vendo eu desenhar nenhuma classe por cima da outra, porque elas são disjuntas, já que são, afinal de contas, são classes de equivalência, certo? Então, ok, então a gente já entendeu aí o que acontece, né? E isso, pessoal, vai permitir a gente concluir essa parte aqui do teorema principal, tá? A demonstração essencialmente é essa que eu acabei de falar. Porque é o seguinte, você sabe que se você unir todas as classes, de conjugação, você vai obter o grupo todo. E além disso, as classes de conjugação são disjuntas, certo? Ou seja, se você somar a quantidade de elementos de cada classe de conjugação, você vai obter a quantidade de elementos do grupo todo, tá bom? Isso fica claro, tá? A partir dessas condições aqui, certo? Agora deixa eu fazer uma limpeza aqui. Tá ok. Então, essa primeira parte do nosso teorema principal já é para ter ficado clara, tá? Como é que é a justificativa disso? A justificativa é a seguinte, nós sabemos desse fato aqui que as classes de conjugação, elas formam uma partição do grupo. Então, a partir da definição de partição, a gente sabe que a quantidade de elementos do grupo vai ser a soma das quantidades de elementos de cada classe de conjugação. Uma vez que nenhuma delas é vazio, se você unir todas elas, você vai ter o grupo todo, e que nenhuma delas vai ter elementos em comum, ou seja, você não vai estar contando nenhum elemento mais de uma vez, certo? Porque cada elemento aparece em uma única classe de conjugação, tá bom? Então, a primeira parte desse nosso teorema principal, eu estou considerando ela como provada, tá? Então, agora a gente vai trabalhar para provar essa última afirmação, né? Que diz que a quantidade de elementos de uma classe de conjugação, ela divide a quantidade de elementos do grupo, tá? Note que isso não é uma consequência dessa equação, tá? Sei lá, por exemplo, você tem que o 12 é igual a 5 mais o 7, só que o 7 não divide o 12 e o 5 também não divide o 12, tá? Então, a equação desse tipo não leva a essa conclusão, certo? Então, a gente vai ter que estudar algumas outras coisas aí, né? Pra gente poder concluir isso aí, tá bom? Vou tirar esse desenho aqui, ele foi só uma ferramenta para mim explicar para vocês, né, essas propriedades, tá? Gente, uma coisa interessante é que aqui eu falei, né, eu tô querendo, minha intenção aqui é explicitar as classes de conjugação, mas a gente vai ver agora que existem classes de conjugação que elas vão ter somente um elemento, certo? Nenhuma delas vai ser vazia, mas vão existir algumas que vai ter somente um elemento, tá bom? Vou fazer um exemplo, vou mostrar para vocês quando é que uma classe de conjugação vai ter somente um elemento agora, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar agora de um subgrupo aqui, que eu acho que vocês já se encontraram com esse subgrupo, não lembro se foi na segunda prova, se foi em alguma lista de exercício, que é o centro de um grupo, né? Então vamos lembrar aqui a definição desse cara. Certo? É seja G um grupo. Definimos o centro
de G como quem é o centro do grupo, né? O centro do grupo, gente, é o conjunto formado pelos elementos que comutam com todo mundo, certo? Ou seja, o conjunto dos elementos x, tais que x operado com g é igual a g operado com x, e isso vale para qualquer g do grupo, tá? Ou seja, o que que acontece? A gente sabe que, em geral, nem todo grupo é abeliano, né? Nem todo grupo é comutativo. Mas, dependendo do grupo, podem existir certos elementos, que serão elementos do centro, que eles comutam com todo mundo, né? São elementos bem legais aí, tá? Eles comutam com qualquer outro elemento, né? Não é todo elemento que satisfaz isso, são apenas alguns. E o conjunto desses elementos a gente chama de centro do grupo, certo? Um fato sobre isso, não vou provar aqui, eu acho que vocês já provaram, caiu em alguma prova, em alguma lista de exercício, é que esse carinha, ele é um subgrupo de G, tá bom? Aqui ficou feio, né? Pronto, ficou melhorzinho, mas ainda tá feio, mas tem nada não. Tá bom, então o que é interessante nisso, né? A gente pode perceber algumas consequências disso, que é o seguinte, olha só para a definição do centro do grupo, né? Olha só especificamente para esse pedacinho aqui. A partir disso aí, a gente vai concluir o seguinte, a gente vai concluir que todo elemento que está no centro do grupo, a sua classe de conjugação tem somente aquele elemento, ó, uma proposição, né? Proposição. Não, deixa eu fazer aqui um negócio retinho dessa vez. Pronto. Que é o seguinte, se você tem um elemento no centro do grupo, então a sua classe de conjugação tem somente o próprio elemento, né? Então, como é a prova disso? A prova disso é bastante simples, que é o seguinte, ó. Vamos lá. Quem é a classe de conjugação de um elemento, né? Vamos aqui, eu escrevi isso em algum lugar. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou usar isso aqui, pronto. Olha que beleza. Tô usando a definição que eu escrevi lá em cima. Olha só que legal. Ok, só que você sabe que esse elemento ele pertence ao centro do grupo. Então ele comuta, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar esses carinhas aqui de lugar. Porque eu sei que esse cara, como ele está no centro, ele comuta com qualquer um que eu quiser, certo? Então, nessa definição aqui de classe de conjugação, eu tenho que acontece isso aqui, ó. Mas olha só, isso aqui é o elemento neutro, tá? Então a conclusão aqui é que a classe de conjugação do x vai ter somente o x operado com o elemento neutro, que é somente o próprio x, tá bom? Então isso termina, tá? Na verdade isso não chega nem a ser uma proposição, algo muito importante. Mas é interessante, né? Você sabe que qualquer elemento que está no centro do grupo, a sua classe de conjugação vai ter somente ele, tá bom? Enfim, é isso. Agora, vamos atrás de provar o que falta, né? Isso aqui é só um fato interessante, tá? Para você ficar sabendo.
Mas o que falta a gente provar, afinal de contas, é essa parte aqui, ó, né? A quantidade de elementos de qualquer classe de conjugação divide a quantidade de elementos do grupo. Se o elemento que você escolher for um elemento do centro, então a quantidade de elementos na classe de conjugação dele vai ser 1, porque só vai ter ele. E 1 divide qualquer número. Então, se o seu elemento está no centro, não há nada a fazer, tá bom? Então, sei lá, a gente já está vendo aí que, de certa forma, num primeiro caso, a coisa já funciona, né? Mas e aí você pode se perguntar, e aí? Se o elemento não estiver no centro, né? Se ele não comutar com todo mundo. Então, a quantidade de elementos da classe de conjugação dele vai continuar dividindo a quantidade de elementos do grupo?